Padre Bogás, bem-vindo, boa tarde para o senhor. Boa tarde, meu Deus, que eu estou vendo como eu estou em ótimas companhias. Irmã Alain, sou seu fã. E eu sou seu, viu, Bogás? Obrigado, querido. Seja muito bem-vindo. Oi, Américo, Jorge. Padre Bogás, muito obrigado. É o nosso time aqui, irmão Ian, eu, Camila Moraes, Padre Jorge Américo, vários que já passaram por aqui, e conversando com pessoas assim especialistas. Eu também sou seu fã de outros tempos, pelo seu amor, a sua dedicação, pelo seu jeito bom de ser, de conviver e de celebrar a liturgia. A gente via isso também, né, Bogás, na vida do Papa Francisco, até porque a Camila relembrava, e o Padre Jorge também falava, sentiremos falta desse pontificado. Como celebrar a partir de então? Gente do céu, do jeito que Jesus celebrava, esse resgate maravilhoso do Papa Francisco, da simplicidade. E aquilo que a gente é na alma, a gente é no coração, a gente é nas atitudes. Essa simplicidade do Papa Francisco, que tem uma alma, meu Deus do céu, não sei se eu vou exagerar, né? Uma alma de menino, uma alma contente, uma alma das coisas simples. Isso se revelava, irmão Alain e os nossos colegas, né? Ian e o Américo e a Camila, isso se revelava nas suas celebrações, nas suas vestes, no seu jeito de falar, e no seu jeito de pensar no povo. Era muito importante o seu jeito humilde de pensar no povo. Eu escrevi com o professor Hansen, João Henrique Hansen, um livro sobre o Papa Francisco, sobre as homilias, porque nós temos um grupo chamado Eclésia Sempre Reformanda, para aprofundar os escritos do Papa, as atitudes, a forma de ser. E quando muitos diziam, não, ele não é teólogo. Não, ele é teólogo. Ele não é um especulador. Ele viveu a prática, ele não fez um papado de academia, e as coisas que ele escrevia, as coisas que ele falava. Aí nós apreciamos muito as atitudes dele nesse livro da homilia, apreciamos muito as atitudes dele, as formas dele falar, tudo que ele falou e escreveu sobre a homilia, sobre o povo. A simplicidade dele se revela nos seus gestos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Um homem bom. Às vezes que eu pude encontrar com ele nos encontros de congregação, aquele jeito simples, aquelas vestes simples, e é claro, isso contracena, entra em contradição com aqueles que buscam liturgias sofisticadas, empoladas, complexas nos ritos, nas roupas, nas divisões intralitúrgicas. Nosso Papa Francisco quis mostrar, como dizia o nosso sábio, dizia, ele queria se sentir devoto, ele queria se sentir alguém que reza junto, que sente o povo, que vive o povo. Ele foi tocar na nossa mãezinha Aparecida, ele foi viver ao lado do povo. E isso espero que tenha mudado muitas concepções nossas de celebrar, de viver o cristianismo, de sermos sacerdotes, irmãos, de sermos leigos, de sermos servidores da igreja. Que paixão esse Papa Francisco, sem desfazer dos outros que fizeram a sua missão maravilhosa. Hoje nós lembramos este homem que ficará para sempre, como dizia o padre antes, deixará suas marcas para sempre. Se nós formos sábios, nós as guardaremos em nossa memória.
Padre Bogaz, e aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, aqui na autobiografia, o Papa Francisco fala dessa questão da rigidez das vestes, dos trajes elegantes, e aí o Papa faz uma observação da ostentação do clericalismo, que nada mais é do que uma versão eclesiástica do individualismo. E o Papa Francisco falou que muitas vezes essas vestes extravagantes, que passam do ponto, elas são camuflagens que encobrem desequilíbrios. E o Papa falou isso enquanto Papa, mas também enquanto era provincial jesuíta, e assim ele orientava também. Isso é um reflexo desse pontificado, né? A gente vê o Papa pedindo simplicidade e ele vai direto ao ponto, né? Esse excesso de trajes, esse rigorismo, esse clericalismo, muitas vezes ele esconde algo, né? Isso é uma questão muito delicada, muito forte e muito significativa, que o Papa observou desde o começo. Ele disse isso em todos os momentos. Se nós observarmos, né, Camila, as atitudes de Jesus, os confrontos de Jesus, eu vi um estudo outro dia, talvez o Padre Sábio teria mais para dizer, que aproximadamente 65% das conversas de Jesus foram confrontos com os fariseus e com os sacerdotes lá do templo. E olha que ele era distante do sacerdócio do templário, porque era um sacerdote sofisticado, difícil. Isso é típico do sacerdócio pagão. O sacerdócio pagão separa o sagrado do povo. O sagrado tem todo o poder e o povo é apenas um pagante deste sacerdócio. E aí, então, nesses casos desse sacerdócio pagão, como aconteceu no judaísmo, desculpa, mas nos outros sacerdócios, o sacerdote se vestia de todas as cores, de todas as possibilidades e assim por diante. E o Cristo foi realmente um crítico dessa realidade, porque ele queria que o povo e o clero fossem mais próximos. Ele chegou a falar isso de praga do conservadorismo e praga do clericalismo. O conservador é um estilo de olhar a igreja, de olhar a tradição, o conservador. Agora, o ultraconservadorismo já é uma postura, eu diria, o Papa fala isso, né? Talvez esconda alguma coisa, talvez seja insegurança. Outro dia nós tivemos uma conferência no ITESP, onde o conferencista Jung falava, o Cristo não falou para a gente ser sagrado, ele falou para a gente ser santo, porque sagrado é Deus. Nós somos servidores dessa missão do sagrado na igreja. Nós somos servos, o próprio Papa se faz servo. E depois do Vaticano II, nós fomos aos poucos superando essa versão de príncipes, entendeu? Essa versão de detentores do sagrado, que depois usa como forma de autoprivilégio. Em alguns casos, não creio que seja tão nosso, de venda desses bens divinos, dessas graças divinas. Não tem contradição entre o Papa Francisco, o Papa Bento, o Papa Santo João Paulo II, os outros papas, mas a sua forma é muito marcante. E também tem uma coisa para vocês aí poderem pensar e até discutir: o Papa tem essa simplicidade que faz com que fale com a simplicidade. Ele não empola as palavras. Ele fala aquilo que ele pensa. Ele fala: isso me dá vergonha, isso me dá medo, isso me assusta. Quando ele fala a praga do clericalismo, é porque ele está percebendo que numa horta maravilhosa, que é a igreja, que é o seu clero, pode ter tiririca dentro, pode ter que precisa, com jeito, ir tirando e mudando. Mas é interessante, né? O Alain conhece bem essa discussão. Isso faz com que aconteça esses movimentos de rebeldia deselegantes. Eu já vi a igreja confrontar muitos adversários,
mas a igreja fabricar, ter dentro dela os seus próprios adversários, entende? Se vestindo de hipercatólicos, porque são aqueles que se moldam pelas regras, pelas normas farisaicas. A igreja sempre reformanda. Ela existe na história, ela continua em nossos tempos, ela há de continuar sempre, porque ela mantém essa tradição eclesiástica, doutrina cristológica, mariológica, todas, e mantém a sua capacidade de entrar no mundo. Eis o Vaticano II. E tem gente que ainda prefere viver numa redoma, como se o tempo tivesse parado. Ora, se nós quisermos o povo conosco, nós temos que engravidar a sociedade com o sêmen de Cristo, sem medo, porque o Cristo é o Senhor da história de todos os povos. Eu luto muito por isso. Essa é a minha missão na patrística, na liturgia, na filosofia, nos filminhos que eu faço, né? Como o filme do Padre Vitor. Tudo isso tem apenas uma missão: evangelizar nos tempos modernos. Padre Bogazzo, a gente quer agradecer muito a sua disponibilidade em estar conosco e atender o nosso pedido de conversar aqui ao vivo com a TV Aparecida, trazendo um pouco de toda a sua pesquisa, tudo que você estuda, que é muito rico. Então, muito obrigada. Contamos com você novamente numa próxima, viu? Muito obrigada.